Retomando, né, nossa informação sobre o coronavírus. Então, como é que está a situação do Brasil, né, do coronavírus e da Covid-19? Então, assim, no Brasil, eu acabei de pegar os dados aqui, né, esses dados acabam de sair recentemente. Hoje, dia 9 do 4, são casos confirmados do Brasil 16.777 e 861 mortes, né? Então aqui a gente tem esse quadro aqui que eu vou mostrar para vocês. Ele tem aqui, ele já está defasado, que ele é de alguns dias atrás, né, do dia 5. Então isso aqui no dia 5, isso aqui já está tudo desatualizado, né, mas tem aqui em cada região como é que estava na época, né, mas essa informação que você pode obter em qualquer site assim do Ministério da Saúde, ele vai passar, tem essas informações, né. Então assim, o que está acontecendo é que ele está se propagando muito rapidamente. Saw you in heaven, would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know. Aqui em Brasília, embora assim, Brasília tenha sido a primeira unidade da federação, né, o estado, o Distrito Federal foi o primeiro o lugar assim a adotar as medidas de restrição, né, do isolamento. Só que o Distrito Federal, ele quando você coloca assim, calcula a taxa essa taxa de infecção, quando você calcula em relação à população, ou seja, em cada 100 mil habitantes, né, essa taxa, a de Brasília, ela é a maior do Brasil. Ele tem 6,63 casos a cada 100 mil habitantes. Veja que aqui é a média nacional. Essa faixa aqui é a média nacional e a média nacional está aqui em torno de 1,3 casos, né, para cada 100 mil habitantes. E Brasília está com 6,63 casos de coronavírus para cada 100 mil habitantes. Porque Brasília ela tem uma peculiaridade, assim, ela é um território pequeno, né? Tem uma densidade demográfica maior, então tem muitas pessoas e tem uma circulação de pessoas de fora muito grande, pessoas que vêm de outros estados e do exterior. Então isso facilita a propagação do vírus. Então Brasília é um local crítico, né, para a propagação. Aqui a atenção tem que estar muito mais redobrada aqui pra gente, aqui do quadradinho. Esse aqui também, ó, também é um dado que também já tá defasado, ele é do dia 5 de abril, né? Mas só para vocês verem como que é a velocidade de contaminação do vírus, ele é muito rápido. Então o primeiro caso que foi acusado em São Paulo, detectado em São Paulo, no dia 26 de fevereiro, né? Que foi na terça-feira de carnaval. Que um senhor vindo da Itália, ele sentiu sintomas e foi detectado o primeiro caso. De lá para cá, permaneceu durante muito tempo sem alteração e depois aqui mais ou menos em março houve o primeiro caso em Brasília, né? Foi aqui acho que dia 5 ou 6 de março. E depois, ó, nesse período, em pouco mais, deu quase um mês, olha a quantidade de pessoas infectadas e essa curva. É o que a gente chama de uma função exponencial. Não sei se vocês já viram isso em matemática, ou vão ver e tal, talvez o professor de matemática explica bem melhor do que eu, né? Mas tem essa característica dessa curva que ela sobe rapidamente, né? Porque isso aqui você está sempre elevando esses números, elevando ao quadrado, e vai elevando ao quadrado, né? Então, de 2 para 4, de 4 para 8, de 8 para 16, 16 para 64 e assim por diante, né? Vai ser uma propagação muito rápida, né? E isso aqui já está defasado, se pegar um gráfico atualizado ele vai estar bem maior do que esse daqui, né?
E no Brasil tem uma peculiaridade, né? A gente tem uma situação muito grande, assim, que é muito preocupante, que é a questão da subnotificação, né? O que é isso? É, as áreas médicas, o que está acontecendo, está saindo assim nos jornais, são que é a fonte da Folha de São Paulo, né? O que acontece é que alguns municípios estão notificando de que ó, a cada 30 casos de coronavírus, o médico ele comunicou apenas um, né? Em algum local, aqui ó, Recife, foi um caso, foi 40 casos e um notificado. E assim por diante, né? Ou seja, aqueles números que a gente passou lá atrás, né? Do coronavírus, esse 16 mil, ele está subnotificado. Os números reais, eles são muito maiores, tanto de casos quanto de mortes, né? Porque assim, ó, além da subnotificação, né, o que acontece? Tem uma falta de kit para teste. A gente não faz uma testagem em massa. A gente precisava testar todo mundo para a gente ter a dimensão real da doença. E a gente tem uma escassez de testes. Então, se você vai no hospital, você não é testado. E eu estou sabendo de muitos casos de doenças, de pessoas que ficaram doentes, pessoas que morreram e não entraram na estatística do coronavírus, né? Então, assim, então aqui, ó, isso aqui, essa tabela aqui também está defasada, tá? É do dia 4 de... Aliás, é no dia 2 de 4, né? Então já está bem defasada, mas aqui no dia 2 de 4, essa tabela aqui havia 25 mil testes na fila para serem analisados. Então, além daquelas 16 mil casos confirmados, tem 25 mil testes. Havia 25 mil, né? Hoje já subiu bastante. Então, isso aqui já está... Aqueles números oficiais são os números oficiais, mas não são números reais. Então, você tem aqui 25 mil testes no Brasil para ser confirmados, né? O Instituto Adolfo Lutz, lá em São Paulo, que faz essa análise, eles têm uma capacidade de analisar 400 testes diariamente e chegam lá para ele em torno de 1.000 a 1.200 testes por dia. Eles não dão conta de analisar todos os testes que chegam, né? Então, assim, tem uma fila de espera de testes e tem uma deficiência na coleta da coleta de amostra porque não tem testes suficientes, não existe kit de teste suficiente. Então, esses números que a gente está vivendo hoje, eles estão totalmente defasados. E aqui, só para ter uma ideia, a estimativa de mortes, né, nessa faixa etária, né? O que aconteceu aqui? Então, temos aqui Itália, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil e Nigéria. Então, o Brasil está aqui, ó. E aonde acontece mais mortes? Então, vai acontecer aqui nessa faixa aqui de 60 anos em diante, sendo que o pico vai estar aqui entre 70 e 79 anos. Em todos os países, você vai ter mais mortes nessa faixa etária aqui de 70 a 79 anos. Ok? Então, mais um motivo para a gente deixar os velhinhos, nossos avós, as pessoas de mais idades isolada, a gente evitar contato com eles, né? Vocês, pessoas jovens, né? Adolescentes jovens, as crianças, muitas vezes vocês têm o vírus, mas ele é totalmente assintomático, vocês não sentem nada, mas o jovem pode ter o vírus e ele é um propagador, ele vai ser um vetor desse vírus e ele pode passar para as pessoas de mais idade, né? Então, o isolamento e evitar o contato com pessoas mais velhas é fundamental, né? Ok?